Olá, o programa TV Web Luz de Entrevista está de volta e o tema de hoje é o semeador e a colheita. Para falar sobre esse assunto que é tão interessante, que envolve o nosso meio em que vivemos, o nosso meio ambiente, estamos com Fernando Fernandes Carvalho Neto, expositor e palestrante espírita, não é isso, Fernando? Sim. Bem-vindo à TV Web Luz para falar de mais um assunto tão importante para a humanidade. Muito importante. Verdade. Fernando, responsabilidade como espírita diante o planeta e os recursos naturais, meio ambiente em que vivemos. Então, na verdade, muitos espíritas eles ficam mais preocupados com a outra encarnação ou com o plano espiritual, esquecendo que esse presente é importante. E o nosso processo de cidadania, de querer que o lugar onde a gente vive, no aqui e agora, seja preservado. Então, nesse ponto, muitas pessoas que não são espíritas e às vezes nem são religiosas, como o pessoal do Greenpeace e de outras ONGs, eles têm o amor à natureza, o amor à preservação. E a gente precisa, enquanto espírita, começar a tomar consciência sobre esse processo. Então, o espírita, ele se prepara para o desencarne, mas ele não se preocupa com o meio em que ele vive, com o cuidado, com a consciência da preservação desse meio. Na verdade, eu não posso falar de todos, mas o que a gente observa que muitas vezes até nos centros espíritas se discute essa questão do plano espiritual, da encarnação passada, da encarnação que vem depois, mas questões muito práticas em relação ao ambiente, à preservação, passam batido. Então, eu acho que a gente precisa, até como cidadãos do mundo, vivendo em 2014, nós temos que discutir também essas questões que fazem parte, inclusive, das obras do André Luiz. O Allan Kardec cita isso na Gênese, no Livro dos Espíritos, o Emmanuel cita isso. Então, essas questões estão dentro da doutrina espírita. Na teoria, na prática, nós estamos ainda um pouco a dever. Isso seria um ato egoísta? Eu acho que pode ser egoísta, mas eu acho que é mais um processo de alienação. Nós estamos muito alienados em relação às coisas que acontecem. De repente, a oração é importante, fazer o evangelho é importante, mas nós estamos vivendo um mundo em que a guerra, situações odiosas estão ocorrendo. E o que nós estamos fazendo? Para mudar, né? Para se posicionar, para transformar, para dar uma contribuição. E como utilizar os recursos que o meio ambiente, que a espiritualidade nos oferece ao nosso favor? Você pode repetir? Porque agora... Como utilizar os recursos que esse meio ambiente nos oferece e a espiritualidade, como fazer uso disso para o nosso bem? Na verdade, esses recursos vêm como presente de Deus para nós. Então você tem que cuidar daquilo que você ganha, que é conquista. Né? Então quando alguém te dá algo, é sempre emprestado. Nós estamos aqui, tudo é emprestado. Deus nos deu, Deus nos empresta. Então, eu acho que é cuidar da nossa natureza, da nossa terra, do nosso corpo, da nossa mente. Fernando, vamos falar um pouco sobre fluido cósmico. O fluido cósmico universal, ele influencia os seres no planeta? Olha, gente, o estudo do fluido cósmico universal é muito importante. O Allan Kardec, no Livro dos Espíritos e na Gênese, André Luiz e Emmanuel e vários outros autores espíritas aprofundaram. E é interessante que muitos autores não espíritas, mas físicos, estão chegando a conclusões parecidas. Então é muito importante para a gente saber o que é esse fluido cósmico universal, que na verdade é o elemento que liga a matéria ao espírito, que nos permeia. Ou seja, nós estamos imersos nesse fluido chamado cósmico universal, que é o fluido criado por Deus. Graças a esse fluido, o que acontece?
o espírito pode atuar na matéria, o espírito pode plasmar situações, imagens, pensamentos, sentimentos. Ele é a matéria-prima das situações que a gente observa, quer na Terra, quer na erraticidade. E qual que é a influência desses fluidos no pensamento? Na verdade, eu diria que qual a influência do pensamento nesses fluidos? Esse fluido ele é plástico, ou seja, o pensamento consegue moldar ou modelar nesse fluido a sua condição. Ou seja, um espírito de muita luz utiliza esse aspecto desse fluido para gerar imagens e natureza, construir o nosso lar, construir uma nebulosa, uma estrela. Um espírito ignorante ou até do mal, ele também vai utilizar esse recurso, mas para plasmar a sombra, a negatividade, o desequilíbrio. Nos livros do André Luiz, ele descreve os lugares que ele visita junto com a equipe espiritual e ele fala sobre as semelhanças junto com a Terra. Esses lugares, essas casas, essas árvores são criação, então, do pensamento? Olha, na verdade, quando a gente fala criação do pensamento, parece que são situações que não existem. São criações da vida espiritual. O espírito, ele cria o ambiente e o campo no qual ele vai viver. E ele compartilha com outros que estão na mesma sintonia. Então, realmente, o pensamento, o sentimento e o nosso comportamento estão ligados a esse processo. Então, quando objetivamos algo na vida, um desejo, uma vontade, e pensamos isso recebe essa influência do fluido cósmico. Ou seja, você está idealizando já no pensamento o que você quer, as suas conquistas, seus objetivos. Querer é poder. E aí, quando você faz um trabalho espírita, e você mentaliza, você vibra, você cria. Nos processos de cura espiritual, a mesma coisa. Então, os espíritos já têm um conhecimento dessa tecnologia avançada, no qual eles podem utilizar os recursos do fluido cósmico universal como elementos curativos, elementos que vão ajudar aquelas criaturas encarnadas ou desencarnadas nas suas necessidades, bem como construir hospitais, construir jardins, a partir desse elemento. Existe assim, o espírito mais evoluído, ele tem acesso à tecnologia, às informações mais profundas desse elemento que a gente chama de fluido cósmico universal. Então, o pensamento é força. Nenhum pensamento se perde. Não. Olha, quando você acende um fósforo, esse fósforo nunca mais se apaga, ele vai para o universo. O pensamento é a mesma coisa. O pensamento é força que vai, como nós estamos imersos no fluido cósmico universal, esse pensamento, ele permanece. E ele gera em torno da gente o nosso campo. Então, a transformação espiritual passa pela transformação do pensamento e do sentimento. Isso prova a importância das preces, das orações a Deus, que realmente chega até Ele através da força do pensamento. Exatamente. A força do pensamento, a força da fé, a força do amor ao próximo, são o mesmo elemento. Foi o que Jesus falou para a gente há mais de 2000 anos atrás. Allan Kardec, de alguma forma, ratificou isso. E os espíritos falam para a gente isso todos os dias. Fernando, eu quero te perguntar sobre inconsciência e consciência ecológica. Mas antes, vamos ver umas imagens sobre o meio ambiente? Sim.
qual que é a importância da inconsciência, aliás, quais as consequências da inconsciência ecológica e da consciência? Então, na verdade, a inconsciência ecológica, ela está ligada ao nosso egoísmo, ao nosso apego, à nossa falta de humanidade, de sensibilidade, né? Até é uma falta de inteligência espiritual e emocional. A consciência ecológica é a gente saber que essa é a nossa casa, que Deus nos deu e que a gente precisa cuidar, amar ao próximo como a si mesmo, mas também amar o nosso ambiente, a nossa natureza, os animais. Então, a consciência ecológica é aquilo que a gente tem que aprender com essas pessoas das ONGs, sabe? Ou seja, cuidar da nossa terra. Isso é consciência, saber que tudo está ligado numa rede. Se você mexe num elemento, o outro se prejudica. Se um animal deixa de existir, a consequência é grande. Se um rio morre, não tem água. Então é importante para a nossa própria vida material essa consciência ecológica. É o momento de mudar os hábitos. É o momento de transformação, é o momento de reflexão e de discussão sobre as questões. E qual que é a responsabilidade do espírita perante esse meio ambiente? Olha, nós recebemos dos espíritos, dos autores, muitas informações. André Luiz é um deles. Allan Kardec também. Então nós sabemos muitas coisas. E então nós precisamos usar esse repertório, essas ferramentas, não para enfeitar a estante, mas para que isso vá para a nossa vida, vem para a nossa vida, vamos transformar, vamos entender, vamos fazer as coisas. Então a responsabilidade de quem conhece é maior, para ensinar quem não conhece, para cuidar também, né? A responsabilidade de quem recebeu dos espíritos essas informações é muito importante. Porque você não pode engavetar aquilo que a gente recebeu. E recebeu mesmo, o nosso lar está cheio de informações sobre processos ecológicos. Fernando, por que Deus permite a degradação? Deus, não é que Deus permite a degradação. Deus, Ele nos cria, nós temos nosso livre-arbítrio. A degradação é a criação dos homens. Agora, na sua providência e justiça, Deus faz com que esse elemento da degradação, como elemento do sofrimento, sirva como aprendizado, expiação nesse nosso planeta. Nós somos um planeta de provas e expiação. Ou seja, a responsabilidade da degradação não é de Deus, é nossa. Hoje, o que predomina mais? Essa força, essa vontade de querer mudar, como as ONGs, ou o mal que está predominando de destruir? Olha, sinceramente, eu acho que é o segundo. A gente vê que não tem muita preocupação com as guerras, com as matanças de animais e de seres humanos. Mas é interessante, a doutrina espírita parece meio estranha, meio paradoxal. A gente vê situações que você fala, nossa, mas como Deus permite isso? Nós estamos num mundo de provas e expiação. Nesse mundo de provas e expiação, essas questões acontecem justamente para que a gente possa mudar o nosso pensamento, a nossa ação e aprender. Talvez numa outra esfera, a gente não vai precisar mais disso. Então, não vamos esquecer, o que é um mundo de prova e expiação? É um mundo de aprendizagem. É um mundo onde a gente tem que mudar hábitos e condicionamentos muito velhos. E quem não mudar e quem não acompanhar esse mundo, essa evolução, esse progresso? Olha, essa pergunta é assim, a gente vive numa coletividade. As pessoas que não entram num processo de equilíbrio e de cuidar daquilo que é seu, recebem de volta através da lei de causa e efeito. Não como castigo. Deus não castiga ninguém, mas pela lei de causa e efeito,
você recebe aquilo que você plantou. Então, eu acho que é um processo muito lógico. Você fez, você recebe, você não fez, você não pode reivindicar as coisas. E quem não caminha não pode reclamar de quem caminha, de quem segue em frente, né? Quem não caminha, infelizmente, paralisa o seu processo evolutivo, perde tempo, perde a encarnação. Por que o semeador e a colheita? Essa imagem é uma imagem que vem do Evangelho. E o semeador saiu a semear. O primeiro semeador, e o mais importante, é Deus, que semeia amor, semeia, sabe, o cuidado, semeia a beleza. E deu para nós também a capacidade de semearmos. Só que, enquanto Ele semeia as coisas maravilhosas, nós estamos semeando coisas terríveis. Egoísmo, destruição, guerra, a tal ponto que a gente conseguiu assassinar a criatura mais maravilhosa que já entrou nessa terra. Ou seja, as nossas sementes não estão passando por critérios éticos. Então, nós precisamos começar a semear coisas melhores, mudar o nosso pensamento, mudar as nossas atitudes, sabe? Transformar as teorias em prática. Amar ao próximo como a si mesmo, sabe? Vamos amar o nosso próximo. Não vamos ficar só no blá blá blá. Então, o semeador e a colheita significa tudo aquilo que eu planto, eu colho. Eu tenho liberdade de plantar, mas a colheita é obrigatória. Estamos terminando mais um programa de TV, entrevista com Fernando Fernandes Carvalho. Quer deixar um recado, uma mensagem, dicas de livro? Tem uma frase para ler do André Luiz, mas se você quer deixar uma mensagem ou ler uma mensagem? Eu quero. Dá licença. É uma mensagem do Emmanuel. Pode ler. Todos exteriorizam a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo. E todos somos afetados por essas mesmas formas, nascidas nos cérebros alheios. Toda atitude da nossa existência polariza-se nessa força, naqueles que nos afinamos. Ou seja, o Emmanuel está dizendo que nós trocamos essa energia do pensamento. Maravilhoso isso. Sabe, nas pessoas que nos afinizamos, agora, por exemplo, a gente está exteriorizando essa força, criando esse campo. E por que não criar campos melhores? Criamos o ambiente que vivemos, escolhemos viver. Por isso que a gente tem que começar a semear coisas melhores. Fica a dica, né, Fernando? Gostaria, né? É fácil, basta ter vontade. Não é impossível. Olha, não é muito fácil, não. É. A gente tem que vencer condicionamentos enormes, mas depois que você consegue... Precisa começar. Precisa. Se a gente ficar, é difícil, não consigo, está bloqueando o pensamento e uma vontade de progredir. A sua semente, ela vai para aquela terra que não é fértil, ou vai para a rocha, não tem como ela crescer. Você tem que procurar a terra fértil. É muito bonito essa mensagem de Jesus do semeador. Nos faz refletir. Sim, senhora. Quer deixar alguma dica de livros? Dica de livros. Quem quiser saber um pouco mais sobre os fluidos. Sim. Olha, os livros do André Luiz são maravilhosos, né? Tem um livro que todo mundo acha que é antigo, mas eu acho muito bom, que é o livro, que é a Gênese do Allan Kardec. São muito importantes a gente ver esse tema, sabe? O Emmanuel também no Consolador fala bastante sobre isso. Interessante. Tem uma frase também que eu gostaria de ler, que é do André Luiz, que diz o seguinte: compete-nos a notar que o fluido cósmico ou plasma divino é a força em que todos nós vivemos, nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou e com toda razão que em Deus nos movemos e em Deus existimos. Até o próximo programa.